Boa tarde a todos. É com imenso prazer que convido o senhor Dimitri Ypsilanti para a sua palestra. Dimitri Ypsilanti estudou Economia e Ciências Políticas na Universidade de Bristol, Reino Unido, e Economia na Memorial University e na Universidade Queen's, no Canadá. A sua área de especialização inclui análise de políticas de telecomunicações e de regulamentação. Atualmente é chefe da Divisão de Informação, Comunicação e Política do Consumidor da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, e responsável pelas áreas de políticas de regulação, internet, política do consumidor, economia da informação, privacidade e segurança. No âmbito da OCDE, o seu mais recente trabalho abrangeu questões de comunicação e convergência de redes da nova geração. É membro do Conselho Editorial da revista Telecommunications Policy and Info. Mr. Dimitri. Is this okay? Yeah, I think, yeah. Well, good afternoon, ladies and gentlemen. I come from a Mediterranean country, and we like to have long lunches, and I see this as... Eu venho de um país mediterrâneo. Muito boa tarde. Eu sei que lá nós também gostamos de ter almoços longos. Eu sei que isso é um hábito brasileiro. Então eu espero que outras pessoas depois tenham palestras mais animadas. Nós falamos muito de transmissões, de emissoras, e eu vou mudar um pouco o foco da conversa para o lado da infraestrutura. E por quê? Bom, eu vou contar-lhes em alguns minutos. Mas, primeiramente, alguns de vocês talvez não sabem o que a OCDE é. Nós temos 33 países membros. Somos uma organização que lida com políticas econômicas. O único país da América Latina, o último a entrar foi o Chile. E nós esperamos que o Brasil participe nas nossas reuniões como observador. Já participaram em muitas reuniões, mas queremos que participem nas reuniões onde nós discutamos essas questões ligadas à comunicação. Espero então que o Ministério pense sobre isso e que envie pessoas a Paris. A infraestrutura é extremamente importante na questão da convergência. Infraestrutura de alta velocidade, aqui eu estou falando no desenvolvimento de fibras. Há vários novos desenvolvimentos que estão ocorrendo nas nossas economias. Primeiramente, muito conteúdo que vem de lares das pessoas, das casas das pessoas, que elas fazem upload de conteúdos na internet. E os novos atores do mercado, a Google TV, a Apple TV, a Hulu, que estão fornecendo conteúdo também. A maioria dos fornecedores na Europa nos dão entre 50 e 100 canais de TV, oferecem entre 50 e 100 canais de TV. E nós, então, estamos agora analisando como as pessoas estão obtendo os seus meios de entretenimento, os meios de informação, e estamos vendo que está havendo uma migração da televisão para mídias baseadas em internet. Finalmente, vocês sabem que as novas TVs que estão chegando, todas elas têm Wi-Fi, têm conexão wireless, há novos padrões chegando, como, por exemplo, a 3D, a TV 3D. Então, essas novas capacidades são bastante importantes.
Então, por que estamos interessados na questão de redes e de convergência? Bom, de acordo com a nossa perspectiva, nós somos uma organização que lida com questões econômicas e nós vemos que a informação e as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, por exemplo, a internet de alta velocidade, de banda larga e o acesso a essa internet está tendo implicações na questão da produtividade macroeconômica em grandes empresas, está criando novas oportunidades de trabalho nessas empresas. Então, nós vemos essas questões a partir de um ponto de vista muito mais econômico. A convergência não quer dizer simplesmente transmissão e questões ligadas à transmissão. Quando nós falamos de educação, por exemplo, há muitas oportunidades. Estou certo que no Brasil deve haver muitas oportunidades, onde há muitas comunidades sociais. Vocês podem usar a internet via satélite ou qualquer outro tipo de internet. Vocês podem usar essa tecnologia para fornecer uma melhor educação. Podemos também usar a internet para oferecer serviços de saúde para aquelas pessoas que não têm profissionais perto delas. A questão ambiental também vem se tornando importante para os países da OCDE. Eu acho que para o mundo inteiro essa questão vem se tornando importante. E a utilização da internet pode levar a algumas economias importantes, por exemplo, usando as redes elétricas inteligentes, as Smart Electric Grids também, para que as pessoas possam economizar um pouco na sua utilização de energia. E a internet também une as pessoas e oferece às pessoas a oportunidade de compartilhar suas ideias e de compartilhar conteúdo. Nós falamos hoje de manhã sobre o aumento do número de vozes que existem na comunidade e a internet é um importante mecanismo para isso. Gostaria de voltar aqui um pouco. Eu acho que o Brasil já passou da fase que a maioria dos países da OCDE já passaram. No início, lá no começo, nós tínhamos os PTTs, os monopólios de PTTs, que eram os serviços de correio, telégrafos e telefone, que eram monopólios estatais, ou no caso do Canadá e nos Estados Unidos, também monopólios privados. Isso durante a década de 80 e década de 90, eles rapidamente construíram em países como no Japão e no Reino Unido, nos Estados Unidos, e em outros países da OCDE, outros países também da OCDE, começaram a criar mercados mais competitivos e separaram os correios das telecomunicações. Eles fizeram marcos regulatórios diferentes e introduziram a concorrência em muitos serviços. E, ao longo desse processo, os acordos gerais de comércio e serviço, esses acordos tinham um papel fundamental em estabelecer essa filosofia de concorrência aberta para um mercado mais amplo. Em vários países, no começo, essas empresas também eram donas das empresas que ofereciam TV a cabo, então não havia concorrência e os reguladores também resolveram mudar essa estrutura, então. Eu não vou gastar muito tempo nesse slide aqui, é simplesmente para mostrar países como a Austrália, o Canadá e o Japão, que começaram a ter um operador fornecendo os serviços nacionais e outros oferecendo serviços separados. A Finlândia tinha, por exemplo, empresas locais que ofereciam serviços e que integravam outras empresas mais afastadas. Então, por causa da economia
houve uma maior integração dos serviços então, nesses lugares. Outro ponto importante nesse processo foi os países da OCDE que adotaram políticas bastante semelhantes e marcos regulatórios bastante semelhantes. Um regulador independente, onde a concorrência era um objetivo principal, também colocando as salvaguardas para promover a concorrência. Eles requeriam também interconexão, muitas vezes usando modelos LRIC, usando aqueles price caps, e também eles asseguravam procedimentos de mercado transparentes, a não discriminação, e o mais importante também era o acesso a serviços que não eram monopolizados. Quando nós falamos de internet de alta conectividade, de alta velocidade, isso tem um grande efeito no estímulo que nós damos ao mercado. E no Reino Unido e na França isso foi muito claro. Isso um pouco menos nos Estados Unidos, onde isso não ocorreu tanto para a internet de banda larga. Por que eu estou mencionando isso? Porque nós chegamos a esse mercado coeso, onde as coisas agora estão mudando de maneira muito significativa, e eu vou entrar nisso depois. Todas essas mudanças tiveram o efeito de estimular, através da OCDE, o crescimento da banda larga. Vocês podem ver aqui como a curva se comporta a partir de 97 até 2009. 283 assinaturas, 283 milhões de assinaturas, a principal de DSL, também de modem via cabo. Nos Estados Unidos e no Canadá, a internet por cabo supera a internet DSL. E a mais importante é a última linha ali, onde nós vemos que ocorre uma migração em direção à fibra mais o LAN. E isso irá gerar ou irá trazer para a discussão, junto aos reguladores, algumas decisões difíceis que eles precisarão tomar. E por que nós precisamos, então, de fibra? Como vocês podem ver aqui no gráfico, essas são valores máximos em termos de velocidade. Claro, isso depende da distância da sua casa do switch, especialmente para cabo, etc. Mas isso nos mostra a diferença dramática em termos de tecnologia. E a fibra é uma das tecnologias nessa nova geração de tecnologias. É uma tecnologia muito importante. Nós precisamos pensar como podemos tomar decisões políticas que ajudem esse processo. Se vocês virem na OCDE, a transição para a próxima geração de acesso, nós vemos aqui o Japão, que está bastante avançado, a Coreia também mostra um progresso bastante grande, países menores como a Eslováquia são bastante avançados. Outros países como os Estados Unidos ou a Itália, vocês podem ver que ainda estão um pouco afastados e têm um longo caminho a percorrer. Um dos problemas, como eu disse, é que a oferta desagregada de acesso facilita o processo. Algumas das tecnologias, muitas vezes, não dão o suporte necessário para criar a concorrência. Então, o que os desenvolvedores de políticas ou os reguladores têm que fazer?
Não é muito normal que governos escolham tecnologias. Nós escutamos falar sobre neutralidade tecnológica hoje de manhã. Os governos, sim, em alguns casos, escolhem tecnologias. Os franceses decidiram, por exemplo, construir o TGV, o trem de alta velocidade. O Japão também tem um trem-bala. E os governos têm escolhido algumas tecnologias em alguns setores. Mas aqui nós estamos falando de um mercado muito mais concorrido, em que nós estamos ainda tentando introduzir a concorrência. E agora nós enfrentamos esse dilema de que algumas das novas tecnologias talvez não facilitem a criação de concorrência. Então, existem algumas mudanças. Quando nós vemos a nossa agenda, vemos que temos palestrantes de outros países da OCDE que também poderão falar desses assuntos. Por exemplo, acesso a edifícios de múltiplas funções, porque com vários operadores trabalhando lá, e também acesso à estrutura passiva. E muitos países da OCDE decidiram que eles querem um certo nível de velocidade, uma certa capacidade para oferecer aos cidadãos uma gama de serviços, como falei, educação, saúde, serviços governamentais. E eles decidiram que a melhor maneira de fazer isso é estabelecer uma rede que seja rápida o suficiente, que possa dar suporte a essas diferentes taxas de velocidade. Há diferenças de custo também bastante significativas e diferenças de tecnologias quando nós falamos de implementação de fibra até as casas das pessoas. Isso gera um custo, uma previsão de custo que seria de mais ou menos... são diferentes preços. Uma das tecnologias que algumas incumbências estavam motivando o aparecimento do VDSL, que é relativamente mais barato em questões de deslocamento de ponto a ponto, ou de uma fibra de multipontos, que seria um pouco mais cara. Por exemplo, aqui a fibra de ponto a ponto, que é de mais de $2.000, o custo de implementação. Uma das questões going backwards. Go to that one. Oops, come back. No, this one. This one. Yeah. Okay. One of the policy initiatives which is taking place is that uma das questões que vem ocorrendo é que os reguladores estão vendo cada vez mais maneiras de desenvolver estruturas de mercado e, para isso, eles estão adotando uma abordagem muito mais prática. E eles estão agora saindo um pouco daquela visão de neutralidade tecnológica. Eu sei que muitos dos desenvolvedores de políticas podem afirmar que eles não estão fazendo isso, mas a ideia é ver a melhor maneira de gerenciar a estrutura de mercado. Então, no ambiente de fibras, é necessário priorizar a concorrência. Singapura, por exemplo, está vendo a questão de separação de estruturas. Há investimentos altos também para instalar fibras nos lares em 90% das casas, dos domicílios.
com 7% tendo acesso à internet de alta velocidade sem fio e o resto através de satélite. Então eles estão investindo bastante e eles basicamente estão comprando a infraestrutura da Telstar e das operadoras, e no futuro ela se tornará simplesmente uma empresa de serviços. Então a Austrália terá uma cooperação estatal que investirá na infraestrutura, e depois todas as outras empresas irão comprar acesso no atacado para essa estrutura. No Reino Unido talvez seja o líder, eles começaram isso já há alguns anos, e a Suécia também está se movendo nessa direção, a Polônia e a Grécia também. A Itália tem o que chamamos de separação operacional, que é uma maneira muito branda de realizar essa separação, e outros países decidiram que não vão fazer essa separação, que eles vão simplesmente tomar outras medidas ou deixar o mercado se regular por si só. Então eu mencionei eu mencionei as diferentes topologias aqui. Nós temos a de ponto a ponto, que é muito fácil para criar concorrência, porque se aquela primeira casa ali, se ela fizer uma assinatura e for um cliente, você simplesmente puxa a fibra do servidor anterior e leva até aquela casa. Então isso pode criar uma concorrência muito mais agitada e, bom, ela é um pouco mais cara que as outras topologias, de 20% a 30% mais caro, dependendo do país, da geografia, da distribuição populacional. A tecnologia de ponto para multipontos é possível realizar a desagregação, mas não é fácil. O novo assinante tem que ir até aquela caixinha ali que vocês podem ver. Então há muito investimento do switch até essa caixa de distribuição, para que depois o acesso seja distribuído para as casas. No Japão, eles têm essa tecnologia de ponto a multiponto, e um dos problemas que eles têm é que se um novo assinante faz a conexão da primeira casa, você tem que fazer a conexão também para as outras 3 casas, porque é o mesmo cabo que se divide para as 3 casas. Então, é o mesmo satélite para 3 clientes, mesmo que eles estejam sendo pagos somente por um cliente. Isso cria desafios e alguns problemas. Outra questão política, onde os reguladores podem ajudar nesse novo ambiente de tecnologia de fibra, é tomar algumas atitudes sobre pontos de agregação. Eu mencionei a VDSL. A foto ali, à sua direita, mostra 2 caixas de distribuição. As duas são as incumbentes. A pequena é a incumbente e a caixa grande são as novas entradas, onde tem que colocar refrigeração, eletricidade. E eu garanto que na maior parte das cidades, as prefeituras estão meio insatisfeitas com ter todas essas caixas espalhadas pela cidade, causando um barulho por causa da eletricidade também. Então há algumas limitações na criação de concorrência.
Poderíamos dizer que talvez poderíamos construir essas caixas em outro tamanho, mas, bom, isso é uma decisão de cada país. Os alemães, por exemplo, decidiram que teriam uma caixa de tal tamanho, que não mudariam. Já no Japão é um pouco mais barato e um pouco mais feio, porque eles fazem essas conexões assim em cima dos postes, mas para questões de investimento realmente torna a questão um pouco mais barata. VDSL is an interim solution. You can put it A VDSL é uma solução intermediária. Você pode colocar ela ali para aumentar a velocidade, mas à medida que o mercado for pedindo mais velocidade, a VDSL não seria útil e teríamos que começar tudo de novo e fazer uma instalação de ponto a multiponto. Então, não é uma opção econômica a longo prazo, é uma opção mais barata no curto prazo. Um dos problemas com o VDSL, e isso ocorreu na Holanda, foi que o incumbente lá queria passar para VDSL, e como existe uma desagregação bastante efetiva na Holanda, todas as novas entradas estavam no switch lá, e se eles tivessem que mover tudo para aquela caixa da calçada, eles perderiam muito em termos de investimento. É o que se chama de investimento perdido, ou seja, eles investem dinheiro para construir o switch, depois tem que simplesmente jogar esse dinheiro fora porque o incumbente agora quer mudar a tecnologia. Então isso realmente causa problemas. Eu mencionei a fibra a domicílio, não vou falar então muito sobre isso. Muitas pessoas que estão envolvidas nessa questão de fibra gostam dessa solução, mas é uma solução que tem algumas implicações em termos de custo. Um dos desafios que nós temos é tentar decidir quais são as melhores práticas para o desenvolvimento de políticas e de regulação em relação à nova geração de acesso à internet. Deveríamos mudar as estruturas de mercado para desenvolver a concorrência? Será que isso é uma política válida, uma opção válida para as questões políticas e as questões de regulação? Como mencionei, há diferentes abordagens. Alguns países têm sorte de ter grandes redes de cabo que podem ser integradas, e um dos problemas é que, às vezes, um duopólio é melhor que um monopólio, claro, mas um dos problemas é que isso poderia criar um duopólio. Às vezes a empresa de cabo, a empresa de telefonia acabam tomando conta desse mercado e, bom, isso cria uma estagnação de preços, uma instabilidade de preços. Agora, em relação à conexão sem fio de alta velocidade, é uma opção, mas ainda é uma opção complementar para algumas partes, para uma solução complementar para as redes fixas. Mas é claro, estamos falando de áreas mais remotas. Na cidade, isso se torna uma opção viável. Então, o governo também está lidando com uma questão de se deve oferecer fundos públicos para o desenvolvimento dessas redes de banda larga, e a crise econômica, ela acabou causando que os países da OCDE incluíssem fundos nesses novos pacotes econômicos para investimento em tecnologia. Mas, claro, existe uma série de condições e de termos de condições quando estamos falando de recursos públicos, o que não ocorre para investimentos privados. Então,
O que eu tinha falado antes é sobre barreiras para a entrada. Bom, há muitas maneiras. Essas caixas, os postes, tudo isso é importante. Os franceses, por exemplo, tiveram uma excelente iniciativa em criar novas portas de acesso e estabelecer acordos com operadoras para ter acesso a apartamentos. Ou seja, o primeiro ocupante daquele apartamento tem que fornecer informação e tem que liberar o acesso do seu domicílio para futuros moradores. E, bom, é uma série de questões que os franceses vêm lidando. Então, como conclusão, a fibra é uma base para as redes futuras e é uma base para o desenvolvimento da convergência, porque eu acho que a multimídia, no longo prazo, irá depender desse tipo de rede de internet. Qualquer investimento governamental nessas redes deve garantir que a concorrência será estimulada no mercado. Há alguma dificuldade nisso para grandes cidades? É um pouco mais fácil estimular a concorrência entre 2 ou 3 ou 5 redes de fibra, mas quando você vai para cidades menores, é muito mais provável que tenhamos somente uma rede e então aí encontraremos dificuldade em criar concorrência. E finalmente você tem que desenvolver uma estratégia que irá abrir as redes de fibra para novas entradas. Muito obrigado.